Fala aí, gente boa, seres humanos do bem. Segundo a religião evangélica, a religião católica romana, segundo o cristianismo, o conceito de pecado está ligado àquilo que o ser humano ele comete de errado. Aquilo que ele faz, suas práticas: beber, fumar, se prostituir, adulterar, roubar, mentir, matar, chamar palavrão, enfim. É o conceito em que a religião evangélica, católica, romana e o cristianismo, eles têm a respeito do que é o pecado. Pecado para eles é isso. Pecado para eles é ir contra a doutrina da igreja, contra a doutrina do pastor, contra os dogmas da religião. É a pessoa que se rebela, é a pessoa que vai contra os ensinos da mesma. Então, para eles, tudo isso é pecado. E uma vez que a pessoa ela se liberta desses dogmas da religião, para eles, elas se rebelam. Então, a pessoa ela se rebela contra eles, contra os ensinos. Então é uma pessoa que está em pecado. Pecado para os evangélicos é quando a pessoa ela não alcança determinada vitória, não alcança determinado objetivo na vida. Então o pastor e os demais membros, irmãos, entre aspas, desta pessoa, começam então a acusá-lo de que ele está em pecado. Por isso que aquele mal, aquela maldição está acontecendo com ela. Quando algo dá errado, então todos já identificam que aquela pessoa está em pecado e assim não pode participar mais da liturgia da igreja, da ceia, Então, esse é o conceito de pecado para a religião evangélica, o cristianismo, a católica, romana, enfim. E para as demais que não têm as suas ramificações daí, pecado é quem vai contra as doutrinas da mesma, seja ela qual for. Pecado segundo a Bíblia, segundo o que está escrito, é como é que eu posso falar? Pecado segundo a Bíblia é a transgressão da lei. E é o que está escrito. E aí você pode procurar, pesquisar. Então, pecado é a transgressão da lei. A lei era a de Moisés, os seus 613 mandamentos ou preceitos da lei. Era a lei de Moisés num todo. Então, toda aquela pessoa em que transgredia um ou mais preceitos da lei de Moisés que ele ordenara, então era considerado um pecador, estava em pecado. Assim como uma pessoa que era acometida de lepra ou outras doenças, então eles diziam que estava em pecado. Mas, em tese, para a Bíblia e o que está na Bíblia, pecado é a transgressão da lei, a lei de Deus, segundo o que eles proferiram, que eram as leis de Moisés. Era ir contra o que Moisés ensinava ali nos seus 613 mandamentos, preceitos. Aí você pode ir ver lá. Só que, segundo esse pecado, esse conceito de pecado da Bíblia, e não é o que os crentes pregam, não é o que a religião evangélica prega, é completamente diferente. Então, segundo o conceito de pecado do que está na Bíblia, esse pecado, que era a transgressão da lei de Moisés, e aí esta lei que matava, esta lei que condenava, essa lei que julgava, ou ao contrário, ou de trás para frente ou de frente para trás na ordem, como você quiser. Então, foi esta lei, ou este pecado, em que, assim como está escrito, que Cristo, ele pôs fim, como vai dizer, então, na cruz, Cristo aniquilou o pecado. Aniquilou, pôs fim, deu fim, acabou, extirpou, extinguiu, eliminou o pecado. Então, isto segundo a Bíblia, o que está escrito, porque Cristo, ele anulou esse pecado, aniquilou esse pecado, porque agora ele havia, então, destituído
a lei. Então, se não há mais lei, então não há mais pecado. Então, não há mais lei, não há mais pecado. E outra que está escrito também, que ele tomou sobre si, né, os nossos escritos de dívida, levou sobre si, encravando-os inteiramente na cruz, o escrito de dívida que constava de ordenança e que nos era prejudicial. Nos era, não é que seja para nós hoje, nos nossos dias, para aquela época, para aquele tempo, para quem está sendo referido, porque ali, Jerusalém, Israel, os judeus estavam vivendo ainda dentro do contexto da lei. Então ele acabou com essa lei, aniquilou essa lei, pegou esse escrito, que era uma dívida contra as pessoas, que eles condenavam as pessoas, quem errava. Então por isso que era chamado de dívida. Mas na cruz, Cristo aniquilou, porque ele pôs fim à lei de Moisés.